meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Olha só, vamos para mais uma aula, não é? Hoje a nossa disciplina será História e o nosso conteúdo é a escola. A tia passou a semana passada, falou sobre alguns tópicos, passou dois videozinhos, foi? E vamos continuar, né? Fazer uma revisãozinha e falar algo mais, tá? A gente falou o que a semana passada sobre os cômodos da escola. Seria interessante lá, né? Na escola, mas como a gente não tá podendo ir para a escola, a gente falou um pouco. Quando a gente voltar, né? A gente vai novamente. A gente falou sobre os membros da escola, né? Na verdade. E vamos falar um pouco sobre a nossa escola de hoje e a nossa escola de antigamente. Como vocês são novinhos, né? Vocês ainda não sabem como era, acho que ninguém ainda teve a oportunidade de passar para vocês ainda sobre isso, né? Hoje em dia, nossa escola atual é muito diferente da escola de antigamente, muito diferente, mudou muito. Vamos dizer, da escola de 1980, né? 70, 80, até 90. Não, 80 ela era mais rígida, até 80, ela era mais rígida. Aí depois veio a Constituição, né, de 88, que vocês não entendem, né? A tia vai falar assim porque teve a Constituição, uma lei. Assim, gente, a escola de antigamente, que era a escola tradicional, era uma escola boa, sabe? Mas só assim, os professores, eles eram o detentor da sabedoria. O professor era o mestre, certo? O aluno, ele não podia falar, abrir a boca, que nem hoje, né? Hoje a gente tá falando, o aluno, tia, né? Interfere. Antigamente o aluno não poderia falar nada. O aluno teria que levantar o dedinho para falar, né? Se o professor autorizasse bem, senão não falaria. Por quem falava era o professor, né? E tinha outra coisa, né? Era uma época muito rígida para os alunos. Por isso que era muito respeito que o professor tinha antigamente. O professor era muito respeitado. Não tinha essa de dizer que nem hoje não, né? Hoje é outra história, a gente sabe disso, né? Antigamente, se o aluno, qualquer coisa que o aluno fizesse, às vezes até acontecia até de inocência, né? Do aluno. A tia já passou por isso, até alcançou essa época da tradicional. Se o aluno fizesse algo, né? Às vezes até o aluno falar, né? Sem ser chamado. Tinha a época, não sei se você já ouviu falar, a época da palmatorada. A época da palmatorada era de milho, né? Vamos falar assim, o temido castigo, né? Que hoje em dia não mudou a nomenclatura, não tem castigo. Hoje é a cadeira do pensamento, né? Cadeira do pensamento, não é mais castigo. Nem existe nem para a escola e nem para a família. Falar em castigo, vou voltar no castigo. Não existe mais. É a cadeira do pensamento. E outras coisas. Antigamente o aluno não tinha direitos. Não tinha direito nenhum, o aluno. Era só os deveres. O aluno tem que fazer isso. E era só nota, né? Só nota. O aluno, um professor escrevia no quadro e o aluno escrevia no caderno, ele tinha que decorar aquelas anotações todas que o professor passava, porque na prova o aluno teria que decorar tudo ali para fazer na prova, porque o professor colocava tal e qual. Ele não colocava que nem a gente faz hoje, a gente faz hoje assim, faz contextualizado, né? E vocês vão dar a opinião de vocês, né? Sobre imagens modificadas. A imagem modificada é construída pelo homem, tal. Diga a sua opinião, o que é que você achou sobre isso? Não tinha, porque o aluno não tinha direito de se expressar, de dizer o que ele achava. Era só o que o professor achava. O aluno só dizia o que o professor achava, que estava ali no livro. Só que estava ali escrito.
que ele achava de jeito nenhum o aluno poderia fazer. Poderia estar certo, né? Poderia estar certo, o aluno está certo. Não, mas eu entendo isso. É a mesma coisa dali do livro, do caderno, que o professor passou. É a mesma coisa, mas ele só queria o que estava escrito no livro. Nada mais do que ele colocou. Entendeu, gente? Era uma educação muito complicada, porém, ela surtia efeito, porque os alunos faziam. Eles faziam, né? E era boa por uma parte e por outra não, porque não deixava o aluno criar. O aluno não era sujeito do seu pensamento. O aluno era objeto do pensamento, do conhecimento. Entendeu? O aluno não tinha oportunidade de criar, certo? Antigamente, hoje nós estamos preparando vocês para o amanhã, para uma apresentação, né? Que a gente, desde de pequeno, que a gente prepara vocês para se expressarem. Né? A gente faz do primeiro ano, a partir do primeiro ano, já faz trabalhos para vocês apresentarem, né? Antigamente não tinha isso. Não tinha essa oportunidade. A tia, ela tinha muito problema, assim como eu, muitas e muitas pessoas dessa época, tinha muita vergonha de se expressar, de falar em público. Por quê? Não foi preparada na infância. Se a gente fosse preparada igual a vocês, não tinha esse problema. Isso aí a gente foi tirando aos poucos, né? Essa vergonha, esse medo, que a gente, depois dessa pedagogia tradicional, veio as outras, né? Hoje, gente, a escola de antigamente, os alunos não falavam nada, né? Assim, sem a autorização do professor. Teriam que levantar o dedinho, se o professor autorizasse, bem, se não falaria. Era só o professor passando as informações para os alunos e nada dos alunos falar. Né? Os alunos não podiam fazer interpretação. Os alunos, era só copiar do quadro, só copiar caderno e quadro. Essas atividades que a gente faz lúdicas não existia antigamente. Não existia de jeito nenhum. A ludicidade não existia na pedagogia tradicional. Não existia. A gente faz, a nossa escola, a Santana Campos, trabalha muito com a ludicidade, né? Vocês sabem, a mamãe sabe. Passa um conteúdo, primeiro passa a atividade lúdica, depois passa a escrita, né? Que também não deixa, a gente não pode deixar de dar a escrita no caderno, que vai trabalhar a coordenação motora. Não pode deixar de dar. Mas esse contexto que a gente hoje coloca a criança dentro, né? Que está aí a BNCC, que é a ludicidade. Hoje o nosso sistema de educação é sócio-interativo, né? Interativo está dizendo que é interatividade, né, do aluno. O aluno é sujeito do seu conhecimento, que antigamente não existia, né? O aluno não poderia se expressar, tá certo? E o professor é mediador, né, do conhecimento dos alunos. Ele media o conhecimento, né? Ele informa, ele passa o conhecimento e media, tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, liguem para a tia para tirar dúvidas. Porque esse assunto é longo, ainda tem muita coisa, tá? Ao presencial, a gente conversa melhor, tá certo? Então, beijos com um abraço.